Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje é domingo, dia 14 de setembro de 2025 e é muito bom estar com vocês aqui no Somos Todos Teólogos para continuarmos os nossos estudos a respeito da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Nós estamos falando sobre a autoridade das Escrituras, né? Tivemos aí as perguntas muito boas aí, eu peço que vocês deem atenção aos áudios para que a gente possa continuar fazendo esse estudo sistemático. Na pergunta do Igor, do José Igor, ele falou sobre como a gente reconhece, como é que esses livros foram reconhecidos. É exatamente essa palavra. A igreja, ela não conferiu autoridade aos livros, ela apenas reconheceu os livros que já eram tidos como autoridade pela igreja lá do primeiro século. Então, esses livros, se você pegar os livros do Antigo Testamento, ponto principal são os judeus massoréticos lá, como eu disse, né? Aqueles judeus, aquele zelo, aquela Bíblia hebraica que eles utilizavam. O segundo ponto é a respeito do que Jesus atestou, os livros que foram citados por Jesus, os livros lá da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, né? E outra coisa para a gente, que foi reconhecido como sendo livros que têm autoridade, que foram inspirados por Deus, é a questão da origem apostólica desses livros, se foram escritos pelos apóstolos. Então, esses livros, eles já circulavam entre a igreja ali do primeiro século, eram atestados por Cristo e tinham origem também apostólica. Então, esses fatores, juntamente com aquele áudio que eu falei, as coisas, eu peço que os irmãos dêem lá uma atenção ao áudio, formam aí alguns componentes para que nós possamos falar sobre a autoridade das Escrituras e entender que o cânon das Escrituras está fechado, ele foi fechado, então não tem possibilidade de acréscimo de novos livros. Hoje, nós queremos falar sobre a suficiência das Escrituras. Para isso, eu quero continuar naquele versículo lá de 2 Timóteo 3, o versículo 16. Eu tinha lido a parte A do versículo, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí continua: é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Quando nós falamos da suficiência das Escrituras, nós precisamos pontuar algumas coisas, alguns acontecimentos, alguns movimentos históricos que tentam usurpar o lugar da palavra de Deus. Um acontecimento que eu coloquei aqui é o tradicionalismo degenerado, a tradição, na verdade, degenerada em tradicionalismo. Então, existia ou existiu dentro da história aquela tradição judaica que Jesus, muitas vezes, quando Jesus fala assim, você ouviu o que foi dito aos antigos? Eu, porém, Jesus não está falando das Escrituras. Ele está falando de uma tradição que os judeus desenvolveram. E ele está falando, vocês desenvolveram essa tradição e vocês querem colocar essa tradição no lugar da palavra de Deus. Eu, porém, Jesus está, claro, falando a palavra de Deus. Então, quando Jesus fala, a palavra de Deus também está sendo nos entregue, está sendo redigida ali, né? Foi registrada pelos apóstolos. Jesus está falando, não, eu, porém, vos digo isso, em lugar da tradição que vocês tentam colocar. No decurso da história da igreja, tem a tradição romana. A igreja romana também tentou colocar uma tradição no lugar da palavra de Deus. Então, para desenvolver uma espécie de autoridade que eles queriam ter, para controlar, eles desenvolveram uma tradição. E essa tradição, a igreja de Roma dizia assim: aonde está o bispo, lá está a igreja. Os reformados diziam, não, onde tiver pregação fiel das Escrituras, ou seja, a autoridade está nas Escrituras, e não na tradição da igreja, não nos bispos. A autoridade está na Bíblia, porque a Bíblia, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então a gente tem que ter cuidado. Um outro ponto que eu coloquei aqui são as emoções, degenerada em emocionalismo. O que seria isso? Toda uma perspectiva de utilizar as emoções para se transformar num algo como é chamado de misticismo. Então, a pessoa começa a ser guiada por uma intuição, por sentimentos que ela tem e coisas subjetivas. Visões, sonhos,
novas revelações, tudo isso, e todo esse misticismo vai querendo usurpar o lugar da palavra de Deus. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos ficar com as Escrituras, porque o homem de Deus é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra nas Escrituras. Ele é santificado na palavra de Deus. Então, as emoções também degeneradas em emocionalismo não devem usurpar o lugar da palavra de Deus. Eu coloquei aqui também em terceiro ponto, é a razão degenerada em racionalismo. Uma coisa que a gente precisa entender, que a gente usa, claro, a nossa razão dada por Deus, para entender a palavra de Deus, para interpretar a palavra de Deus. Mas por causa do pecado, a razão humana ela resiste em submeter-se à palavra de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então o racionalismo ele criou várias coisas, vários, vamos dizer assim, subterfúgios, várias desculpas, como se fosse isso, para não se submeter a toda a palavra de Deus. Então, o racionalismo queria transformar a Bíblia num livro puramente moral. Né? Então, só aquilo que eu consigo entender. Então, se eu não consigo entender milagres, se eu não consigo acreditar na doutrina da Trindade, por exemplo, que as Escrituras revelam, então eu deixo isso aí de lado e eu fico com a moral. Então, para eles, a religião existia ou servia apenas para subscrever moralidade. E a gente não pode fazer isso. O principal das Escrituras, o centro das Escrituras, é a revelação que Deus nos faz, dos seus planos, dos seus decretos. E sim, nós precisamos receber toda a Escritura. A doutrina da ressurreição, por exemplo, não cabe na nossa mente, né? Entre aspas, não cabe na nossa mente. Ela é supralógica, mas nós devemos receber a revelação de Deus pela fé e confiar naquilo que a Bíblia nos diz. Então não devemos seguir a nossa razão apenas. Devemos ir com a nossa razão até onde dá. E aí, aonde a gente tem as nossas dificuldades, nós devemos se submeter à palavra de Deus revelada por nós pela fé. A fé subjuga a razão. E aí eu coloquei aqui também algumas coisas que os cristãos de hoje em dia fazem muito, que querem usurpar o lugar da suficiência da palavra de Deus. Primeiro, é o moralismo. É aquela ideia de que eu vou ser salvo pelas obras. Nós vamos desenvolver esses temas aqui depois, quando nós formos falar da suficiência de Cristo. O outro ponto é o pragmatismo. O pragmatismo é o seguinte, diz assim, se funciona, então eu vou lá e faço. Mas nós não devemos ser guiados por aquilo que funciona, mas por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que nos foi ordenado pela palavra de Deus. Um terceiro ponto que eu coloquei aqui é legalismo. Legalismo é o seguinte, siga as regras e você vai ser salvo, né? Mas Jesus nos libertou para a liberdade, não para ficar seguindo um monte de regrinha, um monte de coisa que o homem fica inventando, que não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último ponto que já vai desembocar no nosso próximo estudo é o relativismo. Então, o relativismo, ele diz que cada um tem a sua verdade, né? Que todas as verdades são válidas, mesmo que vocês falem coisas, ou nós falemos coisas divergentes, eles dizem, não, tá todo mundo certo ao mesmo tempo. A gente sabe que isso, do ponto de vista lógico, nem é possível. Mas o relativismo, ele tenta usurpar o lugar da clareza da palavra de Deus, que é o nosso próximo tema, é a clareza das Escrituras. Nós vamos buscar demonstrar pelas Escrituras que a Bíblia é clara, que Deus não nos deixou no escuro. E o que Ele nos falou, nós temos sim a capacidade de compreender para viver para a glória do nome dele. Eu vou ler novamente aqui o versículo para que nós possamos finalizar aqui. E peço para que você fale aí em cima desse tema. Vamos interagir, vamos falar, vamos pensar sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Forte abraço, somos todos teólogos.